Vamos supor aqui que o seu stop, ó, seja igual a R$ 100, tá? O 2 para 1 quer dizer o quê? Quando você for estopado, você perde R$ 100. Quando você ganhar, então vou colocar aqui, ó, 2 para 1. 2 para 1 é igual R$ 200. E assim por diante, tá? Então, 1 para 1, R$ 100, tá? Vou colocar aqui. 1 para 1, R$ 100. 3 para 1, R$ 300. Por que a gente fala de risco-ganho, pessoal? Porque assim, olha só, o 1 para 1, você normalmente tem 80% de acerto. O 2 para 1, já começa a cair sua taxa de acerto, em torno de 60%. E o 3 para 1, hein? O 3 para 1 vai girar em torno de 40%. E ainda a gente tem 5 para 1, R$ 500. Qual que é a taxa dele? Digamos aí, 30%. De meio ponto? Não, meio ponto não, pelo amor de Deus, né? Ah, no mini dólar, com 10 contratos? Não, 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 não. Meio ponto não, Everton. Porque quanto que vai ser seu stop, né? A gente fala de 2 pontos aí, tá? Do dólar, de scalp, tá bom? Não, não, não. Pode parar. Pode até tentar fazer, cara. Põe um dinheiro de risco e tenta fazer. Eu não recomendo. O negócio vai arrancar tudo, cara. Na hora que você bater uma entrada, que ele vier para trás, ele já arranca 3 pontos já. Então não tem essa de como que é, arrisca 6, está disposto a ganhar 300 e perder 100. Isso é 3 para 1. Isso, exatamente. Esse é o 3 para 1. Estou marcando aqui na tela o ganho em relação aqui, ó, 5 para 1, né? 1 para 1, o stop definido de R$ 100, tá? E aqui do lado eu coloquei também para vocês mais ou menos como fica a porcentagem de acerto, tá? Ou seja, quanto menor o risco ganho, e aqui eu posso falar o seguinte, ó, eu posso até mudar um pouquinho aqui. Eu vou colocar aqui, ó, 75 mais ou menos aqui, ó. 75%, porque tem um risco ganho aqui de scalp que aí sim é 80%, quer ver, ó? É mais ou menos assim, ó. 0,7 para 1, tá? Tá que vai dar aqui R$ 70, né? E aí você tem 80% de acerto. Aqui, ó, 80% de acerto, tá? Mais ou menos isso. 1 para 1 tem mais ou menos, vou colocar 70, vai. 70% de acerto, tá? Certo? O que acontece? Quanto menor o risco ganho, quanto menor o risco ganho, maior a taxa de acerto. E tem o psicológico, né? O que você quer fazer no trade? Qual o setup que você está procurando? Que nem o scalp do 1 minuto não tem risco ganho. Tá? É um stop de 80 pontos para 50 de ganho. Ou seja, R$ 50 de alvo, seria com 5 contratos, né? R$ 50 de alvo para R$ 80 de stop. Não tem risco ganho. Então você tem que acertar mais do que errar. Por quê? Porque se você a cada, quer ver, ó, vamos lá, vamos fazer conta aqui, ó, para ficar positivo, né? Então vamos lá. Se cada perda você tem R$ 80, então você tem que ficar para cima de 2, né? Ó. Você tem que acertar de 10 trades, ó, de 10 trades, né? 10 trades, você tem que acertar 8. Vai errar 2, né? Quanto que vai dar esses 2 aí? R$ 160 de prejuízo, tá? Então, se a gente vir aqui, ó, vamos entender que você tem, então, 8, né? R$ 400 de ganho, acertou 8.
Não, de 10, peraí. De 10, tá? Você acertou R$ 500, perdeu 160. Fica com saldo ainda de 340. Vamos ver quanto que tem que acertar? Ó, R$ 500, tá? Se você perder 3, já vai dar menos 240. Você fica ali meio a meio, né? Então, você acertou 7. Então, você tem que ficar entre 7 e 8 de acerto. Se você acertar 6, já começa a dar problema, quer ver? Ó? Porque você tem 500 de ganho e perdeu agora 5, 8, 3, 8, 48. Ó, 480. Tá com R$ 20 só de lucro, tá? Devolveu tudo. Então, se você acertar 6 e errar 4, você não ganha dinheiro, certo? Você perdeu dinheiro porque aí tem as taxas, então você perdeu o dinheiro. Com 0 a 0, digamos assim, quase, né? Praticamente no 0 a 0. Então, esse aqui não tem risco ganho, você tem que acertar, tem que ter uma taxa de acerto boa. Porque o setup tem, mas e você? Tá? O setup tem uma taxa de acerto boa, mas e você utilizando o setup? Essa que é a pergunta, tá bom? Então, de 10 trades, você tem que acertar 8, tá? Vou colocar entre parênteses aqui. No mínimo 7. No mínimo 7. Bom? E 1 para 1. 1 para 1 já a coisa já começa a melhorar um pouquinho, tá? Por isso que eu falo que tem que ter estratégia, né, pessoal? Se você não tem estratégia, por exemplo, o que que eu falo que é estratégia? Por exemplo, eu coloquei R$ 1.000 na conta, ó, R$ 1.000 na conta, e quero fazer um trabalho de rentabilizar esse capital. Então, eu quero rentabilizar capital, tá bom? Aí eu posso usar o scalp, posso usar 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1, porque eu quero rentabilizar o capital. Então eu já sei, lá atrás eu já falei também de plano de trades, né, de como definir metas. Se eu quero rentabilizar esses R$ 1.000 aqui em 3%, por exemplo, são R$ 30, né? Ah, mas eu quero fazer isso no mês ou no dia? Ah, eu quero fazer 3% ao dia. Pô, tá ganancioso, mas tudo bem, por quê? Porque é capital baixo, então dá para fazer, tá? Então, se eu pego aqui, por exemplo, com um contrato e acerto 3 scalps, eu tenho meus R$ 30, tá? E aí você acha pouco, né? Porque é um contratinho, você tá vendo todo mundo ficar postando boleta aí de 5.000, de 10.000, e você tá lá com seus um contratinho fazendo R$ 30 no dia e acha pouco, né? Não pode achar pouco, tá? Não pode achar pouco, tá bom? Então, qual que é a outro objetivo? Eu quero, ó, então você tem aqui, ó, vou colocar aqui, objetivos, tá? Objetivos: rentabilizar o capital, é o mais seguro. Vou colocar aqui, ó, mais seguro, tá? Aí, tem gente que quer dobrar a capital. Ó, dobrar capital. Aí, meu, a maior risco, maior risco, certo? Então, você tem alguns objetivos que você tem que definir. O que que eu quero fazer com esses R$ 1.000 aqui? Eu quero rentabilizar o capital ou quero dobrar a capital, tá? Ou quero aumentar a rentabilidade? Tipo assim, era 3% ao dia, eu quero pegar 10% ao dia. Então, presta atenção porque é capital baixo. Estou falando de capital pequeno, tá? Então, conforme você vai escolhendo o seu objetivo, você vai também definindo o seu perfil operacional, às vezes, né? Qual setup que eu vou utilizar? Poxa, eu já sei aqui, ó, que um setup de tendência, a taxa de acerto é um pouco menor, né? Ó, mas é o mais lucrativo.
Tá? Qual o setup que eu escolho, então? O mais lucrativo ou o que acerta mais? Poxa, é difícil, sabe, não tem certo e errado, cada um escolhe aquele de acordo com o seu perfil. Não, a recomendação de começar com menor lote é em qualquer mercado que você vai trabalhar, Senhor. Então, qual que é o menor lote de ações? 100 papéis. Qual que é o menor lote de dólar? Um contrato. Infelizmente, porque se tivesse 0,5, 0,1, seria melhor, tá? Qual que é o menor contrato de índice? De mini índice, né? Um contrato. Por que que as pessoas começam pelo mini índice? Porque opera um contrato. Já o cheio, não, né? O cheio são 25 contratos de mini, que é só de 5 em 5. Ó, o pé de pano tá muito feliz com o setup do Hilo no 15 minutos. E qual que é a taxa de acerto dele, pé de pano? Qual que é a taxa de acerto dele? Eu diria que essas daqui, ó. Essas daqui, ó, a taxa de acerto do 15 minutos, ó. Vai tomar stop pra caramba, né? Mas quando vem o ganho também, meu amigo, aí lava a égua, né? Então eu vou desenhar aqui um quadrante para vocês, quer ver? O que que eu não tenho? Quando a gente fala de taxa de acerto, a gente pode até construir um desenho assim, ó. Taxa de acerto. E eu tenho aqui o meu risco retorno. Taxa de acerto, certo? E aqui, risco retorno. Vou dividir aqui no meio. E aqui também, no meio. Vamos fazer uns quadrantes assim. Eu não consigo ter tudo, né? Eu não consigo ter taxa de acerto, risco retorno alto com taxa de acerto alta. E não consigo ter, por exemplo, uma taxa de acerto baixa com um risco retorno baixo. Então o que que eu não posso? Eu não posso nunca, jamais, nunca fique aqui. Por quê? Aqui você não vai conseguir ganhar dinheiro. É aquele trade que está aqui, ó, com taxa de acerto baixa, né? De 10 você está errando 4, tá ficando aqui, tá? Qual que é o ideal, né? O ideal, você buscar uma taxa de acerto alta, que está em torno de 70, 80%. Então aqui, ó, trades lucrativos está aqui em cima. Vou colocar em azul aqui, tá bom? Trades lucrativos. Ou seja, uma taxa de acerto alta. Aqui também, quando eu tenho um risco retorno alto, eu também tenho trades lucrativos. Ó, trades lucrativos. Eu tenho taxa risco retorno alto, tá? Ó. Então o que que eu sei? Quando eu tenho trade com, com risco retorno alto, eu tenho trades lucrativos. Quando eu tenho trade com alta taxa de acerto, também consigo ficar lucrativo. Ó, tá bom? Então aonde que é ideal eu ficar? O ideal é eu ficar aqui, ó. Então, eu preciso tentar ficar aqui. Tentem ficar e então aqui é o nosso quadrante mágico. Aqui é o nosso quadrante mágico. Tentem ficar aqui, certo? Porque aqui você tem risco retorno um pouco melhor e também tem uma taxa de acerto um pouco melhor. Você nunca vai ter os dois, né? Nunca vai ter os dois, tá? Taxa de acerto alta com trade lucrativo, com risco retorno alto, você não vai ter, ó, tá bom? Porque é mais difícil de acontecer, tá certo? Então, se você procurar ficar aqui, mais ou menos, você vai entender que você tem um setup que ele tem uma taxa de acerto legal, mas também não consegue pegar 5 para 1, né, tal, mas você consegue ficar no ideal, que é mais ou menos 3,5 para 1, 2 para 1 para cima, né?
3 para 1, 2,5 para 1. Fica mais ou menos aqui, ó. Vou apagar. 1, 2, 3. Depois voltem à aula gravada, tá? Tchum. Pronto. Não, esse exemplo é para qualquer ativo. Qualquer ativo. A gente está falando de um exemplo que serve para qualquer ativo, tá? Tem que ficar ligado, então, nisso daí, tá, pessoal? O que que você vai buscar? O scalp, quem busca scalp tem que ter uma taxa de acerto ótima. Quem busca trades de alvo, o gráfico tem essa condição para você? Vamos ver aqui, ó. Igual aqui, ó. Você está operando 5 minutos, vamos supor. 5 minutos, tá? Ó, 5 minutos. Então, eu estou vendo que o gráfico ele tem uma onda de queda, né? Aqui, só olhando a análise, então, o gráfico tem uma onda de queda. Aqui, ó. Vamos supor que você está aqui, né? Você viu que tem uma condição de venda aqui. Olha só. A pergunta que você faz é: quanto que eu tenho de stop nessa operação? Ah, eu vou entrar quando ele perder aqui, ó. Meu plano é entrar quando ele perder essa mínima aqui. Tá, e o seu stop? O meu stop vai vir aqui em cima. Vai vir aqui. Se ele romper aqui para cima, eu não quero mais ficar vendido. Tá, então quanto eu tenho de stop nessa operaçãozinha aqui? Mais ou menos, ó, 300 pontos de stop. Ou seja, se eu tenho 300 pontos de stop, e você está buscando aí seus 100 reais de prejuízo, você não pode entrar com 5 contratos, correto? Não pode, 5 contratos, 300 pontos, você vai perder 300 reais. Então, eu tenho que diminuir a minha mão de contratos. Se eu fizer com 2 contratos, talvez eu consiga uma situação melhor aí. 250 pontos com 2 contratos são 100 reais, certo? 250 pontos. Então eu faço aqui, ó, eu tô vendo minha entrada aqui, eu sei que eu tenho o alvo, né? Que essa perna se projetada para baixo, ó, ele vai no alvo. Então eu faço o quê? Olha, eu tenho o doji, tenho um sinal aqui, eu quero pegar aí, ó, 250 pontos de stop. Beleza. Aí eu tenho aqui essa condição, peguei a minha venda e coloquei o meu stop com 250 pontos. Por que 250? Porque ele tá aqui, ó, na região de topo, ó, certo? Na região de topo. Onde é meu alvo? Meu alvo eu já sei que é lá embaixo. Aqui, ó, nessa região. Tem o risco ganho na operação? Tenho, ó. Ou eu perco 250 pontos, ou o mercado vem me buscar aqui com 1.000 pontos, ó. E aí sim eu consigo, então, os meus 300, mais até. Aí quer dizer, cadê o 3 para 1 aqui? Ele tem mais de 3 para 1, né? 3 para 1 seria a região aqui dos 750, né? 750 pontos. Ele tem 1.000, tá? Entendeu agora? Então eu tenho que avaliar isso antes de entrar na operação. Qual que é o meu risco? Aqui, ó. Eu tenho o meu risco. Esse é meu risco. Este daqui é o meu ganho da operação. Considerando que você fez a venda aqui, né? E pegou esse alvo, tá? Eu consegui risco-ganho na operação. Aí você pode usar a plataforma, né? Você pode vender aqui, por exemplo, ó, vender e colocar o alvo aqui, né? Coloca o stop lá em cima. Se eu tô vendido, meu stop é uma compra. Então, aqui em cima é um stop, tá? Então, aqui é o meu stop, aqui é meu plano de venda e aqui é meu plano de alvo. Pronto, já tenho o plano montado. Fechado? Tranquilo, gente?